fosse hoje, Apocalipse 19, a Bíblia diz que todos os reis e poderosos e tribunos, todos os grandes da terra estarão reunidos para a batalha do grande Deus. Então, se fosse hoje, só para as pessoas entenderem, vamos conjecturar isso aqui, estaria na batalha do Armagedon o Lula, o Vladimir Putin, o Xi Jinping, o Zelensky, Trump, todos os líderes globais estariam lá. A mesa do Eu Acredito Podcast, um amigo, um irmão, alguém que tem um depósito extraordinário de Deus para compartilhar com essa geração. Muitos o chamam de conspiracionista, outros de profeta do caos, mas eu o chamo de homem de Deus. Pastor Cardoso, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Fala, Pastor Fábio, povo, a geração, né? Eu acredito. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Foi rápido o nosso retorno, né? Rapidinho, né? É uma semana. Mas se faz necessário estarmos aqui, eu creio que essa mesa vai abençoar sua casa, sua família, seu ministério. E juntos nós vamos crescer juntos, na graça e no conhecimento do Senhor, né? E vamos construir mais um podcast extraordinário juntos. Geralmente nunca preparamos pauta. O Senhor é quem nos direciona aqui, né? É tudo no automático. O pessoal acha que é programado, que é falado, mas é o que Deus vai dando e nós vamos, né? Claro, a gente conversa antes, né? Não é algo desorganizado, mas quem vai direcionando é Deus. E a gente vê que muitas pessoas estão sendo abençoadas, estão sendo edificadas, estão sendo esclarecidas. E como é bom, né, você ser útil, Fábio, nessa geração de tanta fake news e tanta mentira, você saber que você está sendo útil para edificar pessoas e não para destruir pessoas, né? Tocando vidas, né? E o Senhor já está inspirando em nosso coração, no seu e no meu, a levar o podcast para as igrejas ao redor do Brasil. E eu acredito que vai ser breve, quando vocês menos esperar, nós estaremos aí na sua cidade, com um podcast móvel que vai transformar aí regiões. A gente acredita nisso, que esse conteúdo precisa chegar. E muitas das vezes no pessoal, né, a gente estando lá ao vivo com as pessoas, com alguém para intermediar, vai trazer muito mais esclarecimento e edificação ainda. E vamos levar a mensagem do Apocalipse, já que essa é a temática que o Senhor mais trabalha. E também é a necessidade urgente dessa geração ouvir sobre o Apocalipse, até porque Cristo está às portas, né, pastor? Eu acredito, Fábio, que a ideia que nós estamos tendo, porque muitas vezes o pastor tem medo de levar um pregador, né, do Apocalipse. Mas muitas das vezes no campo do debate, da pergunta e resposta, seja até mais fácil para o membro entender, não ficar tão assustado, né? Porque muitas vezes no sermão, na mensagem, conforme você fala, a pessoa ela pode ficar, mas muitas vezes diante de um esclarecimento, você mostrando fatos científicos, fatos no âmbito da geopolítica, e mostrando que tanto a ciência e a política estão obedecendo o que está escrito na profecia, talvez essa clareza, em vez de trazer desespero ao ouvir o Apocalipse, traga certeza e esperança e alegria no coração. E eu tenho certeza que esse projeto vai trazer muita edificação para muita gente. Já está levando edificação, informação para muitas pessoas, e isso vai se tornar mais relevante quando nós estivermos pessoalmente em cada cidade, tocando o coração das pessoas de perto e ao vivo e a cores, né? Existe essa questão, né? Do ao vivo é bem diferente. Você estando perto da pessoa, podendo conversar, é muito diferente. E eu tenho certeza que vai ser tremendo. Porque aqui às vezes as pessoas criticam quando a gente trata alguns assuntos de forma humorada, rindo. É porque eles não estão no mesmo ambiente que nós e não tem a mesma sintonia, não sabe o que está acontecendo nos bastidores e não sabe porque a gente tem essa reação de risos em alguns momentos. Então, as pessoas estando conosco presencial vai ser contagiado pela espiritualidade do ambiente, pela alegria que é contagiada, enfim, então elas vão compreender um pouco melhor do que é de fato o Eu Acredito Podcast, qual é a visão, o que nós desejamos e queremos transmitir, né? Com certeza, e eu tenho certeza, Fábio, que pessoas sendo esclarecidas, recebendo conhecimento, elas também vão ser uma fonte de transmissão
dessa mensagem tão necessária. Eu vejo assim que tá escasso você ouvir sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus, com firmeza e clareza. Eu sempre digo, quando eu ensino, né, para pregadores, por exemplo, quem prega Apocalipse não pode dizer eu acho. Ele tem que ter a convicção do que ele está falando, né? Então, quando você conseguir transmitir às pessoas, aderir esse conhecimento, dizer é isso daqui com firmeza, ela vai contagiando e as pessoas vão conseguir enxergar o âmbito profético. Nós estamos vivendo um tempo profético, um tempo apocalíptico e um tempo que aproxima-se, né? Numa velocidade jamais vista. Na minha visão, do maior evento do planeta Terra, que será o arrebatamento da igreja. E isso precisa ser propagado de uma forma clara e de uma forma rápida. E eu acredito que Deus vai nos dar ferramentas para isso. Esse é o tempo, né? Geralmente, quando o pregador, quando o ministro, quando prega sobre o Apocalipse, ele usa muita expressão eu acho, talvez, suponhamos, é porque ele não tem convicção daquilo que ele está pregando. E eu até entendo, até porque o livro do Apocalipse, para muitas pessoas, é um livro complexo, porque se trata do futuro, se trata das coisas que ainda vão acontecer. Haja vista que nesse tempo muitas coisas que estão no livro do Apocalipse já estão acontecendo, mas geralmente é coisas futuras. Então, a maioria dos ministros não consegue afirmar, vai acontecer, é assim que vai acontecer. Talvez o pouco estudo sobre o livro do Apocalipse, talvez o pouco entendimento da geopolítica, talvez também a pouca revelação que teve a respeito dos últimos acontecimentos, traz essa incerteza dele afirmar, dizendo, eu tenho convicção porque eu estudei, então vai ser assim, vai acontecer. Até porque vieram já muitos falsos profetas afirmando uma data para a vinda de Jesus e ficaram como falsos profetas porque não acertaram, né? A nossa geração provou aí a virada do milênio, né? 2012, né? 2012 que aconteceu o mega terremoto, teve um monte de gente que subiu as montanhas, né? E aí tem aqueles que se aproveitam dessa onda de terror, né? Para disseminar a heresia e afastar o povo da palavra, né? Eu sempre digo assim, essa questão de firmeza e clareza é usando a própria profecia. A Bíblia, a função do Apocalipse é revelar o futuro. Então, quando eu enxergo o mundo através do Apocalipse, você pode afirmar que é isso que vai acontecer, que é o que está acontecendo. Essa questão de datas, né, é muito preocupante. Eu sempre digo, qualquer pessoa que datar a volta de Jesus é um herege. Nós não temos respaldo bíblico. O próprio Jesus, quando foi indagado em Mateus 24, né, ele vai falar sobre os sinais. Atos 1, quando os discípulos, né, perguntam em Atos 1, será nesse tempo que o Senhor restaurará a sorte de Israel? Não vos compete saber o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A única coisa que Jesus deixou para a igreja é vigiar em todo tempo, porque vocês não sabem. E aí você vê que a Bíblia deixa muito claro que a vinda de Cristo será algo repentino. De repente, como ladrão, como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mas Jesus disse que vai ser repentina, mas ele deixou o cenário profético, que mostraria com clareza o tempo da sua vinda, que é Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que são os sermões proféticos, né, que abrem o leque aí de todo acontecimento em torno dos sinais que antecedem a volta de Jesus e apontam para o período de angústia, de juízo, que será a tribulação e a grande tribulação. O Jesus ele nos deixou como se fosse uma bússola do que aconteceria, que evidenciaria a sua vinda ou o arrebatamento da igreja. Mas o que você entende sobre o arrebatamento? O arrebatamento é para a igreja e a vinda de Jesus é para os judeus? Ou será o mesmo, tem aquela expressão de harpazo e parousia, né? Arrebatamento e vinda de Jesus? Como é que funciona esse negócio que às vezes dá um nó da mente das pessoas? Da forma mais simples, é meio criticada essa teologia pelos reformados, né? Pelos tribulacionistas. Mas aí a gente tem a vinda de Cristo em duas fases. É essa questão, né? A primeira fase ele vem em secreto, e no secreto ele arrebata a igreja e traz o juízo sobre o mundo.
Aí vem a manifestação da vinda, que é a segunda fase da vinda de Cristo, que aí ele vem com os santos, e aí vem para os judeus, que é o reino messiânico, o verdadeiro Messias, né? Que então a Bíblia diz em Zacarias, Apocalipse 1:7, que eles olharão para Cristo a quem transpassar e vão prantear como se pranteia pelo primogênito, porque então eles reconhecerão que aquele que foi transpassado na cruz é o Messias. Isso só acontece no Armagedon. E aí vem, né, o termo arrebatamento secreto. A gente tem que cuidar com esse termo, né? O arrebatamento secreto. A gente precisa entender que o arrebatamento da igreja é o rapto dos salvos. E aí a teologia pentecostal utiliza-se o termo arrebatamento secreto. Mas quando a gente estuda no âmbito teológico, o arrebatamento não será secreto. Por quê? Porque os salvos verão a Jesus e a terra sentirá a ausência da igreja. Então, como é que vai ser secreto se isso daqui está aqui, eu coloquei aqui, você percebe que não está mais ali. Então, esse termo secreto a gente precisa avaliar, porque é um dos termos mais criticados pelos reformados. Mas a ideia seria a seguinte: Jesus leva os salvos e deixa os pecadores. Depois Jesus vem com os salvos, extermina todo o sistema da besta para implantar o reino milenial. Então Jesus vem e leva a sua igreja, invisível. O arrebatamento acontece nos ares. Depois Jesus vem com a igreja e todo olho o verá, né? E aí o termo da segunda fase da segunda vinda é para Israel. Então serão... Não existe outro arrebatamento, só existe um arrebatamento. Mas serão então 3 vindas? 2 vindas. 2 vindas. Vai ter... 2 fases da mesma vinda. Vamos lá. Então vamos lá. Nós estamos dividindo fases. Primeiro o arrebatamento da igreja, certo? Sim. Como é que será após o arrebatamento da igreja? Vai ter uma segunda... Vai ter essa vinda agora após o arrebatamento? Sim. Então vamos lá. A igreja vai ser arrebatada. Certo. É a sequência. Nós seremos galardoados, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, né? Jesus disse em Mateus 8:11: muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, né? Apocalipse 19:7 fala sobre as bodas do Cordeiro, cuja sua esposa já se aprontou. As bodas do Cordeiro é o evento da festa da igreja com Cristo. Isso é só para a igreja, só a bodas para a do igreja. Cordeiro só para a igreja. Então, nesse período, a igreja será guardada. É a primeira fase. A igreja é arrebatada, galardoada e ela vai festejar o casamento. Mas aí não é vinda, aí é arrebatamento. Arrebatamento. Certo. O evento do arrebatamento conduz ao tribunal e às bodas. Aí vem a terra. Vamos lá. A terra, os judeus vão reconhecer um homem como Messias, que é o falso Messias, né? E isso, a igreja foi arrebatada, a grande tribulação foi Ela já estabelecida. Na minha visão, a tribulação inicia com a entrada de um líder global. E isso após o arrebatamento da igreja. Isso, Apocalipse 6, verso 1 e 2. E é muito claro, eu sempre gosto de especificar isso para quem estuda escatologia, que antes de debater, você não vê, Fábio, do capítulo 6, do capítulo 4 já, ao capítulo 19 do Apocalipse, a igreja em ação na terra. Você não vê mais a igreja desaparece exatamente no capítulo 3. Então, capítulo 4, capítulo 5 é a sala do trono, que o Senhor vai revelar a João, a sala do trono. Capítulo 6 ao capítulo 19, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. O primeiro juízo de Deus é o cavaleiro do cavalo branco, é o anticristo. Que vem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você está entendendo? Sim. Então veja, você não vê mais do capítulo 4 ao capítulo 19 a ação da igreja. Você consegue encontrar a igreja no capítulo 12. Só que o capítulo 12 do Apocalipse é um resumo de Gênesis ao Apocalipse. Veja que é a mulher e o dragão. Que é Israel, a mulher, vestida de sol. A vestimenta de sol representa a glória de Deus que envolve Israel.
A Bíblia diz lá que a lua está debaixo do seu pé, fala da supremacia de Israel. Israel é superior a todas as nações do mundo. A Bíblia diz que ela tinha uma coroa com 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, e estava grávida. Então de Israel vem o Messias. A visão, viu-se também outro sinal do céu, um dragão, com 7 cabeças, 10 chifres, diadema, nome blasfêmia, tal, e arrasta após si a terça parte das estrelas do céu, que é o único texto que daria referência que uma terça parte dos anjos se rebelaram. É Apocalipse 12, verso 3. Você não tem um embasamento para... Ali nos dá a entender que o dragão arrastou a terça parte das estrelas, que seriam anjos. Isso aí já é uma expressão antes do Gênesis. Então. Isso, aí olha lá, Apocalipse 12. Você vai para onde? Aí o dragão parou aonde? Na frente da mulher para tragar o filho. E aí você vê a perseguição do dragão a Israel até hoje. Sim. Mas veja que ele tentou impedir, dentro de uma linguagem bem humana, a entrada do Messias, que foi a morte lá de Moisés, dos primogênitos, nos dias de Jesus, Herodes, né? Fazendo ali o censo, mandou matar também os filhos homens das mulheres hebreias. E você vai ver a perseguição da geração de Abraão, de Davi, para que não viesse o Salvador. Mas lá em Apocalipse 12, verso 5, a Bíblia diz que o filho nasceu e foi arrebatado para Deus e para o seu trono, a qual regerá todas as nações com vara de ferro. E ali você tem a ascensão de Cristo. Olha só, o menino que nasceu da mulher foi assunto aos céus. Ele veio à terra, cumpriu o papel e foi assunto aos céus. Então veja, Apocalipse 12, você vê todo um cronograma profético. Se você entender Apocalipse 12, você entende Apocalipse inteiro. Porque entende praticamente a Bíblia, né? Tá tudo num capítulo. Tá tudo num capítulo. Se fosse para resumir o Apocalipse, a gente resumiria. Porque aí vem a vitória dos santos ali, Apocalipse 12:7, a batalha de Miguel. E aí vem a igreja, Apocalipse 12:12. Tá ligado ao arrebatamento. Festejais os céus e vós os que neles habitai. A igreja vai estar nas bodas. A Bíblia diz lá, né? Ai dos que habitam na terra e no mar, terra, Israel, mar, as nações, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Então, nesse período ali, a minha visão, Apocalipse 12:7, a batalha que ocorre ali, ela é uma batalha que ocorre no arrebatamento. Tá, o arrebatamento aconteceu, a igreja está nas bodas do Cordeiro. A grande tribulação já é uma realidade na terra, a manifestação do anticristo. Os judeus reconheceu o anticristo como Messias, só não vai permiti-lo se assentar no trono reservado para o Messias. Ele vai profanar. Não, ele vem para sentar no trono, daí ele vai quebrar, aí vem Daniel 9, né? Daniel 9:27, que ele diz que ele fará alianças com muitos por uma semana, e na metade da semana ele quebra aliança, principalmente com Israel. Tá, sobre as asas da abominação virá o assolador. Então ele trará abominações a Israel. Aí Israel vai rejeitá-lo como Messias, e aí ele vai marchar com as nações para exterminar todos os judeus à face da terra, que vai culminar no Armagedon. Então, nesse contexto aí, a perseguição ela será só específica contra Israel? Contra Israel, nesse período tribulacionista, e contra todos que não se submeterem ao império da besta. Então esse Messias Israel, ele vai ser tido como um Deus no mundo, o solucionador de todos os problemas mundiais. Aí agora, como sucederá de fato a vinda de Cristo? Porque até então não houve a vinda de Cristo, houve o arrebatamento da igreja. A primeira fase da segunda vinda, não é 3 vindas. Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Foi Apocalipse 12:5. Sim. Foi arrebatado ao céu. Ele implantou um reino. Esse reino é invisível, o reino de Deus está em nós. E aí, veja bem, ele implanta o reino. Nós fazemos parte do reino. O reino hoje ele é invisível. Certo. Jesus está sentado no trono, à destra de Deus. Ele prometeu que vem buscar o reino. Olha só, aí ele vai tirar esse reino, a sua igreja. E depois ele vem manifestar o reino com a igreja, o reino visível, que é o Armagedon. E aí entra no que todo olho verá. Então, o porquê todo olho verá? Imagine que se o Armagedon fosse hoje, Apocalipse 19, a Bíblia diz que todos os reis e poderosos e tribunos, todos os grandes da terra estarão reunidos
para a batalha do grande Deus. Então, se fosse hoje, só para as pessoas entenderem, vamos conjecturar isso aqui. Estaria na batalha do Armagedon o Lula, o Vladimir Putin, o Xi Jinping, o Zelensky, Trump, todos os líderes globais estariam lá. E é muito interessante, Fábio, Apocalipse 16, 13, a Bíblia diz que foi demônios que foram atrás dos reis da terra e trouxeram para a batalha que está lá chamada Armagedon. Quem vai atrair a governança global para o Armagedon vai ser os demônios, os espíritos. Os próprios demônios. Eles vão ser enviados para atrair os governantes do mundo para a batalha do Armagedon. E tá lá, Apocalipse 16, versículo 13, 14, 15 e 16. Então veja, e aí vem todos os líderes mundiais. Agora imagine, toda a mídia estará voltada a isso. E de repente, um grupo, é aí que entra a conversão de Israel, acontece nesse período. Eu acredito que nesse momento Israel estará refugiado em Petra. Petra é um refúgio que existe lá. E um remanescente de Israel vai clamar pelo Messias da cruz, que final da grande tribulação. E nessa conversão desse remanescente, Jesus chama a igreja e desce na batalha. E aí todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram. E eles vão prantear, porque reconhecerão que o Cristo da cruz, é por isso que as marcas estão nas mãos e nos pés, e no lado de Jesus. Aqueles a quem eles transpassaram, agora eles reconhecem que é o Mashiach, é o Salvador do mundo. E aí vem a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é a segunda vinda, não é a terceira vinda. É a segunda fase. Isso. Que as pessoas confundem a segunda fase com a terceira vinda, né? Que seria o reino invisível vai ser tirado para se transformar um reino visível no Armagedon. Isso é muito profundo, né?